Uma boa noite a todos vocês que estão agora acessando o nosso canal do YouTube da Igreja Batista do Moreno. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de oração e estudo da Palavra do Senhor. E neste culto de hoje é um culto de ação de graças. Queremos louvar o nome do Senhor e agradecer ao Senhor, porque no dia 16 de abril, sexta-feira agora, estarei completando 5 anos de consagração ao ministério pastoral. Então eu quero, junto contigo, engrandecer o nome do Senhor, louvar esse Deus. Por isso, neste momento, eu quero desafiar você a reunir toda a sua família, agora diante desse vídeo, para que seja um culto familiar, um culto de ação de graça, um culto de engrandecimento a Deus, pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, não só na minha, mas também na sua. Então nós vamos neste momento nos consagrar ao Senhor, nós vamos nos colocar na presença do Senhor, agradecendo a Deus pela consagração de 5 anos que irei completar na sexta-feira agora, dia 16 de abril. Eu tenho certeza que também você que está na sua casa tem algo também para agradecer ao Senhor. Com certeza você tem algo para louvar o nome do Senhor, porque Deus tem sido muito bom para conosco, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é muito bom. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Deus querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, Tu que vive e reina para todo sempre. Aqui está os Teus servos diante do Senhor, colocando agora as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, porque nós não somos nada diante, ó Pai, do Senhor. Nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Mas o Senhor, no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, Pai, enviaste Jesus Cristo para morrer na cruz por nós e pelos nossos pecados, aquela cruz que era nossa, e queremos agradecer ao Senhor, e também pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que possamos agora estar limpos para adorar o Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que adoram o Teu nome em espírito e em verdade. E que nesta noite o Senhor possa encontrar aqui, ó Pai, através desse culto, através, ó Deus, desse vídeo, através desses irmãos que estão agora nos acompanhando, verdadeiros adoradores que estejam em espírito e em verdade, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, repreenda agora toda a ação do inimigo que vai tentar nos atrapalhar, que não vai deixar, ó Pai, a gente estar agora diante do Senhor. Repreende, ó Pai, essa ação, ó Deus. E que nós, ó Pai, possamos agora estar ligado no Senhor. Oh Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Eu quero louvar o Teu nome, ó Pai, pelos esses 5 anos de consagração ao ministério pastoral. Obrigado, ó Pai, porque foi o Senhor que me chamou. Não foi os homens, mas foi o Senhor, para o ministério da Tua palavra, Pai. Então eu quero agradecer ao Senhor. E eu tenho certeza que também meus irmãos que estão em casa, nos acompanhando, tem algo também para agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor é bom. As Tuas misericórdias se renovam a cada dia. Então obrigado, ó Pai. Muito obrigado. Recebe essa nossa adoração, ó Pai. E fale conosco através do Teu servo nesta noite, que irá trazer uma palavra para os nossos corações, e que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, que o Senhor possa usá-lo poderosamente, ó Pai, que a mensagem possa sair do Teu trono, e que possa vir diretamente para o nosso coração,
Transforme, ó Pai querido, as nossas vidas, porque precisamos ser transformados e mudados pelo poder da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Salvador. Amém e amém, meus queridos. Eu quero convidar você, que está aí na sua casa nos acompanhando, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, número 96. Número de Salmo, número 96. Livro de Salmo, número 96, que diz assim a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória entre todos os povos, e as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, e tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus, e a terra exulte, ruge o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça, e os povos consoante e a sua fidelidade. Amém? Esse salmo, ele nos convida a gente louvar o Senhor, a gente cantar ao Senhor. E por que nós devemos cantar ao Senhor? Por que nós devemos louvar o nome do Senhor? Primeiramente porque Deus, Ele reina. Deus está sentado no trono, governando todas as coisas. Diante dessa pandemia, diante de tantas mortes, diante de tantas dificuldades, Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas. Deus governa este mundo, Deus governa também a sua vida. Por isso esse salmista nos convida a nós louvarmos, a cantarmos. Segunda coisa é porque a glória, a majestade e o poder pertence ao nosso Deus. Amém? Por isso nós devemos louvar o nome do Senhor. E a terceira coisa é porque Ele vem. O Senhor está vindo para buscar os seus. O Senhor está voltando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas o Senhor está voltando e julgará o mundo. Ele julgará a sua vida, julgará a minha vida, julgará todos nós. Mas, meus queridos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele não nos julgará para a condenação, mas sim para que nós possamos entrar na glória, no céu, no paraíso, no seio de Abraão, para que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Essa é a recompensa para nós que somos servos do Senhor. Por isso, nesta noite, esse culto de ação de graças, nesse culto que eu quero agradecer ao Senhor por 5 anos de consagração ao ministério pastoral, eu quero convidar você a exaltar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor. E nesta noite, vamos juntos cantar, bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor reina, porque o Senhor vive para todo sempre. Então louvemos o nome do Senhor nesta noite.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor, a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Abençoa, Senhor Deus amado, todos nós neste dia, ó Deus Todo-Poderoso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas não tenham no curral, todavia, Senhor, em Ti eu me alegrarei, porque o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Ó Senhor. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E
Eu saúdo a todos, os irmãos e amigos, no nome santo de Jesus. Amém? Gratidão pelos 5 anos de consagração pastoral do pastor Cláudio Alfredo. Nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. 1 Samuel 9:6. As mulheres cristãs em missão da Igreja Batista do Moreno, nos alegramos no Senhor pela abençoada jornada concedida ao pastor Cláudio Alfredo Mendes Paulino dos Santos, que completará no dia 16 de abril 5 anos de consagração ao ministério pastoral. Ele concluiu sua formação em teologia em 2011 pelo Seminário Teológico Batista de Niterói, Rio de Janeiro, tendo sido ordenado em 16 de abril de 2016 pela Igreja Batista do Paiva, na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Pastor Cláudio, parabéns pelos seus 5 anos de ordenação. Oramos sempre com gratidão, intercessão, para que Deus continue abençoando o seu ministério, sua vida e sua família. Que Jesus o abençoe, a fim de sempre buscar um relacionamento íntimo com Deus e que o Senhor o mantenha líder eficaz, zeloso na pregação e ensino da palavra de Deus, cuidadoso, sincero e humilde na dependência do eterno e valente guerreiro para encarar cada desafio que ainda virá. No que depender de nós, continuaremos a contribuir para a construção da história da Igreja Batista do Moreno e do seu ministério pastoral, pois temos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como boa semente, firmes na missão de semear, pregar o Evangelho e fazer discípulos onde Deus nos conceder estar. Parabéns, pastor Cláudio. Essa é uma homenagem das mulheres cristãs em missão aqui da Igreja Batista do Moreno. Quero aqui saudar a todos, a igreja, a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Nesse momento nós queremos homenagear o nosso pastor, o serviço ministerial dele, 5 anos de ministério em nossa igreja. E nós queremos orar pelo nosso pastor, queremos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas com a vida do pastor Cláudio. Mas eu quero deixar aqui um texto em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 20 e 21, que diz assim: Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. E agora nós queremos orar. Assim também o nosso ministério diaconal está homenageando também ao pastor, nosso pastor, que faz 5 anos de ministério em nossa igreja. Deus querido e eterno, nós somos gratos a Ti, meu Deus, pela nossa vida, pela nossa igreja, Pai amado, por todos aqueles que faz, ó Deus, o corpo da igreja, os nossos irmãos, nossas irmãs, ó Deus, nós agradecemos a Ti pela existência de cada um, Senhor. Mas também queremos agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Cláudio e sua família, que esteve conosco, que está conosco há 5 anos, ó Deus, nesse ministério, enfrentando barreiras, dificuldades, mas o Senhor tem trabalhado na vida dele, e o Senhor tem abençoado a vida dele, e nós louvamos ao Senhor pela vida dessa família que veio nos abençoar também com a palavra de Deus, nos ajudando aqui no ministério, aqui em nossa região. Que o Senhor possa estar cuidando cada vez mais da vida dele,
na vida de sua família, e que cada dia o Senhor possa estar abençoando a vida dele, derramando bênçãos sobre a vida dele também no seu ministério, para que vidas venham ser alcançadas através da palavra de Deus pregado, através desse homem de Deus. Nós te agradecemos pela nossa vida, pelo todo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Um período difícil, mas o Senhor tem olhado para nós. E nós agradecemos, nós louvamos a Deus por isso, nós louvamos ao Senhor pelo seu grande amor para conosco, em ter dado o seu Filho por nós, pelo nosso pecado, Deus, e nós te louvamos por isso, Senhor. Te pedimos uma bênção especial para cada vida, para cada um daqueles que estão ouvindo, ó Deus, esta oração. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe grandemente em nosso meio. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Filho de Jesus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos e amigos que nesta hora estão atentos neste trabalho. Queremos parabenizar o nosso pastor, né, pelo seu ministério, pelos seus 5 anos de ministério, consagração em ministério na sua vida ministerial. Rogamos a Deus, né, que Deus possa cada dia abençoar o seu ministério, dando sabedoria, né, que ele possa alcançar a sabedoria de Deus cada dia mais e mais para administrar o seu povo, né. Parabenizamos, nos alegramos a nossa igreja com o trabalho desta família aqui junto conosco, somando aqui conosco. E cantar o hino que tem como título Olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vivos não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celeste benção irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois já visto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, pronto para colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam a salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Pois os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois já visto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volta o meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tem na
então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Meus queridos, é com muita alegria que eu quero apresentar nesta noite o nosso pregador, o pastor José Manuel Monteiro Júnior, da Igreja Batista do Paiva, em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Ele foi o pastor da igreja que eu estava antes de vir para a Igreja Batista do Moreno. Foi o pastor que me consagrou ao ministério pastoral. E eu quero aqui, desde já, agradecer ao pastor Júnior por ter nos confiado ao ministério infantil naquela época, onde nós trabalhamos ali durante 4 anos, tanto eu quanto a minha esposa, e pudemos ali servir ao Senhor. E quando a Igreja Batista do Moreno nos fez o convite para pastorear esta igreja, o pastor Júnior, então, tomou todas as providências necessárias para que eu pudesse ser consagrado ao ministério da palavra. Então aqui fica mais uma vez a minha palavra de gratidão ao Senhor, o pastor Júnior ter nos consagrado e ter nos enviado para o campo missionário, para eles ter vindo para cá, onde deixamos a família, deixamos os amigos, deixamos o emprego, deixamos tudo para poder assumir o ministério pastoral desta igreja. Eu quero louvar o nome do Senhor pela instrumentalidade do pastor Júnior, que tantas vezes nos abençoou. E nesta noite, com certeza, ele irá nos abençoar com uma palavra poderosa, vinda do trono de Deus, diretamente para o nosso coração. E eu quero, neste momento, orar ao Senhor, antes de passar a palavra ao pastor Júnior. Então feche seus olhos e vamos orar a Deus. Amado Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo, pastor Júnior. Que o Senhor possa usá-lo, ó Pai, para falar ao nosso coração. Como o Senhor já tem feito em várias formas e maneiras, e que nesta noite não seja diferente, ó Pai. Que a mensagem, ó Pai, que Ele irá trazer, nós possamos refletir e possamos, ó Pai, ser tocado pelo Espírito Santo. Obrigado, ó Pai querido, pela vida dele, que tanto nos abençoou. Obrigado, ó Pai, pela Igreja Batista do Paiva. Abençoe, ó Pai, o seu ministério ali, juntamente com as suas ovelhas. Que o Senhor, ó Pai, possa guardá-lo de todo mal. Pois é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Pastor Júnior, que o Senhor possa te usar agora poderosamente para falar no nosso coração. Então fique bem à vontade, meu querido pastor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor José Manuel, da Igreja Batista do Paiva, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e estou aqui para parabenizar o pastor Cláudio por 5 anos de ministério. É um prazer estar falando a vocês, é um prazer me dirigir a você, pastor Cláudio, que esteve aqui conosco durante 3 ou 4 anos, nos abençoando, e a minha oração é que você possa ser bênção aonde você está, juntamente com a sua família. Quero deixar contigo e também com a igreja uma pequena reflexão
sobre este dia tão especial para a sua vida, pastor Cláudio, e também para a vida de sua igreja. Quero ler o texto de 1 Reis 17, verso 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O que é que nós poderíamos dizer a você, pastor Cláudio, a sua igreja, neste dia tão especial? Eu quero aqui pontuar alguns pontos para a nossa reflexão. Primeiro, dizer a você e também a sua igreja que o período que o profeta Elias estava vivendo era um período muito conturbado. É bom lembrar que no ano 931, o rei Salomão morre. E após a morte do rei Salomão, assume o trono o seu filho Roboão. Roboão, então, ao ouvir os mais jovens, ele consegue, então, dividir o reino de Israel. E vocês sabem que o reino foi dividido em duas grandes partes: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos. O Reino do Norte teve um período de 209 anos. Teve 19 reis e nenhum rei andou com Deus. E o pior deles foi Acabe. E Acabe foi casado com uma mulher chamada Jezabel, que era assassina, feiticeira e era extremamente autoritária. E é nesse contexto de apostasia que entra em cena o profeta Elias. E é interessante observar que Elias entra em cena em um período muito conturbado. E aqui eu quero trazer a primeira lição para a nossa reflexão. Em momentos de crise, Deus não levanta um partido, Deus não levanta uma ONG, Deus não levanta outra instituição, Deus levanta um homem. O texto diz: então Elias. Quero dizer aqui que nesse momento especial, hoje, onde você se encontra, pastor Cláudio, Deus te levantou e colocou o Senhor aí para abençoar a sua comunidade, abençoar esta igreja no qual você pastoreia. Você é um homem certo, na hora certa, para estar aí fazendo a diferença. Então, a primeira lição é essa: em tempos de crise, em tempos de apostasia, Deus levanta homens comprometidos como tu és. Então, a minha oração em nome de Jesus é que você continue, pastor Cláudio, sendo um homem fiel, abençoando a sua comunidade, abençoando o seu bairro, o seu município, em nome de Jesus. A segunda lição que eu vejo aqui, o texto diz: então Elias, o tesbita. E quando o texto diz o tesbita, está fazendo um recorte geográfico. Elias é um homem da cidade de Tisbé. E se nós formos estudar e analisar no mapa, Tisbé é uma cidade desconhecida. Elias é um homem desconhecido, de uma cidade desconhecida. E ele aparece então para anunciar uma mensagem ao rei. E aqui vem a segunda lição. Eu aprendo aqui que Deus não usa figurões para a sua obra. Deus usa servos. E por que eu ressalto isso? Porque no nosso meio, hoje dito cristão, nós temos muitas estrelas, nós temos muitos figurões e temos poucos servos. E eu agradeço a Deus porque eu sei que tu, pastor Cláudio, é um servo de Deus. Tu és um homem que realmente serve por amor, serve entendendo que vale a pena servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então continue nessa estrada, continue então servindo a Deus com alegria e satisfação. Não queira ser estrela, porque a estrela da companhia é sempre o Senhor Jesus. E é bom dizer o seguinte: uma estrela brilha porque o sol não está aparecendo. Mas se o sol aparecer, as estrelas não brilham. Diz Malaquias que Jesus Cristo é o sol da justiça. Enquanto Jesus estiver brilhando na sua vida, pastor Cláudio, não haverá possibilidade de você aparecer. Enquanto Jesus estiver brilhando sobre a igreja, não haverá
possibilidade de haver vaidade, porque o sol da justiça estará brilhando de maneira intensa sobre a igreja e sobre a sua vida e sobre a sua família. Terceira lição que eu aprendo aqui nesse verso primeiro de 1 Reis 17. O texto diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Terceira lição. Eu aprendo aqui com Elias que nós, servos de Deus, pastores, precisamos sempre estar perante a face do nosso Deus. Quero aqui trazer um dado. Estatísticas mostram que a vida devocional de um pastor brasileiro gira em torno de 15 minutos por dia. A estatística mostra que os pastores brasileiros gastam pouco tempo em sua devocional para com o nosso Deus. E é bom dizer o seguinte: é impossível se manter firme no ministério, de pé, sem termos uma vida devocional consistente, sem estarmos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Pastor Cláudio, mantenha a sua vida devocional em dia. É muito importante para nós, pastores, darmos o exemplo. É muito importante para nós, pastores, conhecermos a Bíblia. É muito importante para nós, pastores, estarmos na presença de Deus, porque nós não podemos subir a um púlpito e anunciar o Evangelho sem primeiro estar na presença do nosso Deus. E Elias se apresenta ao rei Acabe com uma mensagem, porque primeiro ele estava na presença do Senhor Deus. É importantíssimo que agasalhemos em nosso coração a concepção e a ideia de que é necessário, é urgente que nós estejamos na presença do nosso Deus. Porque quando nós estamos na presença dele, nós encontramos, primeiro, plenitude de alegria. Segundo, nós encontramos segurança. E não tem lugar mais dolorido para um servo de Deus do que o lugar de um pastor. Porque o pastor, ele anda sozinho. O pastor tem que lidar com decisões impopulares. E o pastor tem que lidar com críticas ferrenhas. E se o pastor não estiver na presença do Altíssimo, ele não consegue lidar com as críticas que muitas vezes são impiedosas. E Elias nos ensina que em tempos de crise é importante, é necessário estar na presença do Senhor Deus. É importante estar na presença dele, porque quando vier a perseguição, a luta, nós estaremos seguros, porque o Senhor, ele vai nos sustentar. Mas eu quero também ressaltar uma quarta lição desse verso primeiro de 1 Reis 17. O texto diz: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E aqui chama minha atenção a parte final do verso que diz: segundo a minha palavra. Porque Elias tinha tanta convicção ao dizer que não choveria segundo a palavra dele e não a palavra de Deus? A razão é muito simples. Elias era um homem que tinha vida de oração. E aqui é a quarta lição. É imprescindível que o obreiro tenha vida de oração. Nós, batistas, tradicionais, nós gostamos muito da letra, gostamos muito de conhecer, de aprender. E muitas vezes nós enchemos de cultura a nossa mente, mas nós não enchemos o nosso coração com a oração. Obreiro, pastor, diácono, líderes precisam estar na presença de Deus e precisam ter a oração como prioridade. Elias diz que não choveria segundo a palavra dele, porque ele era um homem de oração. E se você for ler o texto de Tiago capítulo 5, você vai perceber que Tiago diz que Elias era um homem como nós, e orou com insistência e não choveu.
Orou com insistência e os céus se abriram e a chuva caiu. Nós precisamos ser pessoas de oração. Nós precisamos buscar a face do Altíssimo. E por que a oração é tão importante? Vou lhes dar aqui algumas razões. Primeira razão: o homem ou a mulher que se propõe a orar tem a possibilidade de ver o céu se abrir. Lucas capítulo 3 diz que quando Cristo foi batizado e orou, e os céus se abriram. Se você quiser que os céus se abram sobre a sua existência, sobre a sua família, sobre a sua vida, é necessário que os joelhos estejam dobrados. Segundo, porque a oração é importante. O texto diz, lá em Lucas, capítulo 6, que Jesus Cristo, antes de escolher os discípulos, ele passou a noite em oração. A oração é importante porque ela nos ajuda a tomar decisões imprescindíveis e importantes. Então, ore, clame a Deus. Mas há uma terceira razão por que temos que orar. Nós temos que orar e ser pessoas de oração para que possamos ter poder. Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós somos homens e mulheres de oração, nós passamos a ter o poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos do Evangelho e falamos de Cristo, nós não falamos por nós mesmos, nós falamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. É preciso ter, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, luz da mente, conhecimento, mas também precisamos ter o fogo de Deus em nosso coração. Esse fogo de Deus, essa unção, ela não se adquire com livros, não se adquire com conhecimento, se adquire com o joelho no chão. A igreja precisa buscar a face do Altíssimo. Nós, pastores, precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos realmente ser tomados pela unção e o poder que vem do Espírito Santo de Deus, porque sem oração não há poder. Por que precisamos orar? Precisamos orar para que a igreja do Senhor Jesus, ela possa comunicar o Evangelho com relevância. Sem oração é impossível que a igreja consiga anunciar o Evangelho de forma relevante. Por que nós precisamos orar? Precisamos orar para que então os obreiros que estejam no púlpito ou nos púlpitos sejam tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Spurgeon dizia que se o púlpito pegar fogo, os bancos também se incendiarão. Nós precisamos ser cobertos do poder de Deus. Nós precisamos literalmente olhar para o alto, dobrar os joelhos e buscar a face do Pai. Porque sem isso, os púlpitos não terão poder. Sem isso, as igrejas não serão avivadas. Sem oração, nós não veremos a manifestação do poder e da glória do Senhor. Quando nós oramos, nós temos o privilégio de poder ter o nosso interior tomado por algo renovador. Quando você lê Daniel capítulo 10, por exemplo, você vai perceber e discernir que enquanto Daniel orava, vinha a resposta de Deus a ele. Quando nós oramos, nós temos respostas de Deus. Os nossos irmãos russos diziam no passado: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É com muita tristeza que eu vejo e percebo igrejas que já não têm prazer na oração. Com muita tristeza que eu percebo obreiros que já não têm mais prazer na oração. As reuniões de oração em nossas igrejas estão na UTI. Nós não temos mais prazer de falar com Deus. Para muitos a oração é algo cansativo e enfadonho. Mas sem oração não haverá possibilidade dos céus se abrirem sobre a nossa vida. Elias foi relevante para o seu tempo. Elias foi relevante para o seu contexto, porque ele foi servo. Segundo, ele foi relevante porque ele tinha uma mensagem de Deus a anunciar. Terceiro, Elias era um homem que andava na presença de Deus. E quarto, Elias foi um homem
que tinha prazer na oração e tinha prazer de estar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Pastor Cláudio, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a igreja no qual você pastoreia, que você ame suas ovelhas, que você tenha prazer de estar na presença dele, porque a nossa prioridade enquanto obreiros é primeiro estar na presença dele, para depois fazer a obra. A obra não vem antes de estar na presença de Deus. Primeiro eu estou na presença dele e depois eu estou na obra. Se eu não tiver prazer de caminhar com Deus, estar na presença dele, a obra que fazemos será uma obra mecânica e fria e não vai gerar resultados. Então a minha oração aqui é que você esteja sempre na presença do Senhor e que Deus enriqueça a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entoar outro louvor para a honra e glória do nome de Deus. O título do hino é Onde os Obreiros. Onde os obreiros para trabalhar nos campos tão vastos ao lourejar, a causa requer prontidão, vigor. Ó quem quer ceifar com desvelo e ardor. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar, nos campos tão vastos ao lourejar. O joio do mal a proliferar, o trigo do mestre quer sufocar. Ceifeiros avante no campo entrar, o dia declina, ceifar, ceifar. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar, os frutos benditos arrecadar. Portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação. Onde os obreiros para anunciar de Deus o perdão de um amor sem par. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar, e os frutos benditos arrecadar. Amém. Glória a Deus. A Deus pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. A minha palavra aqui é somente de gratidão. Primeiramente, gratidão a Deus, que me chamou para o ministério pastoral. Então, muito obrigado, meu Deus, por ter confiado a mim, ao ministério pastoral. Segundo, eu quero também agradecer à Igreja Batista do Moreno. Muito obrigado, porque nesse período de 5 anos nós temos caminhado junto. Então fica aqui também a minha palavra de gratidão à Igreja Batista do Moreno por nessa nossa caminhada. Também a minha palavra de gratidão à Igreja Batista do Paiva, ao pastor Júnior, que trouxe uma palavra nesta noite, uma palavra abençoada. Pastor Júnior, a gente caminhou muito tempo junto. Então fica aqui também a minha palavra de gratidão a você, meu querido pastor, e também a Igreja Batista do Paiva, onde nos consagrou para o ministério pastoral. Eu quero também agradecer a você que está nos acompanhando, que de uma forma direta
ou indireta, tem também nos abençoado, tem estado conosco, tem se preocupado conosco. Então fica aqui também a minha palavra de gratidão. E por último, mas não menos importante, o mais importante que eu tenho abaixo do Senhor é a minha família. Porque o meu ministério pastoral não daria certo sem o apoio da minha esposa, sem o apoio da minha filha. Então fica aqui também a minha palavra de gratidão, a minha família, eu quero chamá-las aqui à frente, a minha esposa, a minha filha, minha esposa Marta, a minha filha Lúcia, onde fica aqui a minha palavra de gratidão a todos vocês que têm estado conosco. E neste momento nós estaremos orando e logo depois estarei dando também as bênçãos finais e fica então a nossa palavra de gratidão ao Senhor. Né? Deus de amor, Deus eterno, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor foi quem nos chamou para o ministério pastoral. O Senhor, ó Pai querido, é que tem conduzido e guiado o nosso espaço nesse período, ó Pai, de 5 anos. De lutas, mas de muitas vitórias, ó Pai. E nós louvamos o Senhor e agradecemos ao Senhor, Pai. O que seria de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Eu quero, ó Pai, agradecer a Ti. Esse culto, ó Pai, é um culto de gratidão, é um culto de louvor ao Teu nome, ó Pai. Então, muito obrigado, ó Pai, porque nós somos instrumento nas Tuas mãos. Não somos nada, ó Pai, mas é o Senhor que faz essa obra. Obrigado, ó Pai querido, porque eu tenho a minha esposa que tem me apoiado, a minha filha, ó Pai, que tem estado junto comigo. Muito obrigado, ó Pai, por essa família que o Senhor me concedeu. Então, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da minha família. A minha família também que ficou no Rio de Janeiro, que também, ó Pai, tem nos apoiado diretamente ou indiretamente, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado também pela Igreja Batista do Paiva que nos consagrou. A Igreja Batista do Moreno, ó Pai, onde nós estamos servindo ao Senhor. Obrigado pela vida desses irmãos, ó Pai, que de alguma forma, diretamente ou indiretamente, têm contribuído para este ministério. Tem, ó Pai querido, andado conosco. Oh Deus, muito obrigado, ó Pai. A nossa palavra é de gratidão ao Senhor. Mas que o Senhor, ó Pai, continue nos guiando. Que o Senhor, ó Pai, nos proteja e nos ajude para que a gente não venha cair, ó Pai. Que o Senhor sustenta no Senhor amado com a Tua mão poderosa. E que o Senhor nos guie, ó Pai. Que possamos, ó Deus querido, ter uma vida de intimidade com o Senhor, como foi, ó Pai, a mensagem desta noite. Uma vida, ó Pai, que busque mais a Ti, uma vida de comunhão com o Senhor, Pai. Para que a igreja também possa crescer, para que o nosso ministério também possa crescer e possa também multiplicar, ó Pai, que seja um ministério multiplicador. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, sê conosco. Sê, ó Pai querido, com o nosso ministério e continue guiando, pois é o que nós te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus Salvador, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus que está acompanhando esse culto possa dizer amém e amém. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
é para sempre.